Aleluia. Romanos capítulo 4, versículo 17, a parte B. Todos já acharam? Quem não achou, está aqui. A parte B ali. Mas vamos ler todo, né? Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, ou chama à existência as coisas como se já fossem. Amém? Aleluia. Pai, nós te louvamos nesta noite, agradecemos por esse grupo de adolescentes que fizeram esse louvor nesta noite. Te louvamos, Senhor, pela presença do teu Santo Espírito conosco aqui, ó Pai. Continua com cada um, e o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa, que o teu Espírito possa ministrar de acordo com aquilo que cada vida veio buscar aqui. É o que nós oramos, pedimos, a sua dependência, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de trabalhar com você um pensamento, tem que correr bastante, que falta pouco tempo. Milagre não acontece por acaso, depende de leis e de um processo. Milagre não acontece de qualquer jeito. Existem princípios e leis que governam o surgimento e o aparecimento de um milagre. Então vamos pensar nesta noite alguns pontos importantes. A oração com uma visão clara, a oração com uma visão clara é de extrema importância para que o milagre aconteça na vida de qualquer pessoa que está buscando alguma coisa de Deus. Oração com uma visão clara, porque o milagre ele não acontece só porque você ora. Se for assim, então, se você colocar 200 pessoas orando, todas vão receber milagre, mas isso não acontece. Na época de Jesus, nem todos que oraram receberam. E nem porque nós estamos orando significa que Deus vai responder. Significa que muita gente ora. Vai melhorando o som para mim, por gentileza, aí eu vou aqui dar depois uma gorjeta para você, tá? Onde é que eu parei mesmo? Só porque a gente ora não significa que Deus é obrigado a fazer. A impressão que nós temos quando nós lemos a Bíblia é que Deus, todas as vezes que aconteceu um milagre na Bíblia, principalmente naquela oração de petição, aquela oração que você está pedindo algo a Deus para você, e parece que Deus segue um caminho, segue um percurso, parece que Deus usa elementos importantes, que sem eles fica complicado Deus fazer o milagre para nós, não da parte de Deus, porque se for depender de Deus, Deus vai fazer milagre o tempo todo. Aliás, milagre não existe para Deus, sabia? Deus não faz milagres. Milagre só existe para nós. Porque para Deus tudo é natural. Um paralítico andar para Deus não é milagre, é simplesmente a manifestação dele, agindo naturalmente para Deus. Um morto ressuscitar é uma coisa natural para Deus, não é milagre. Milagre é nós humanos que chamamos de milagre. Então, quando diz o teu milagre vai chegar, é os humanos que falam, mas Deus não usa essa expressão para Ele próprio, porque para Ele tudo é natural, é normal. Por exemplo, criar o planeta Terra, para Deus não é milagre, Ele criou o planeta Terra com a maior naturalidade possível. Ele disse, haja e houve. Criar o ser humano, para Deus não foi milagre, Ele simplesmente criou e está acabado. Então, criar o sol maravilhoso, as estrelas, também não é milagre para Deus. Para nós é, mas para Deus não. Agora, vamos fazer de conta que nós estamos falando mesmo do milagre, do jeito que nós chamamos e conhecemos. O milagre, ele não acontece por acaso, existem princípios. E estudando a Bíblia e vendo como esses princípios funcionam, uma das coisas que vai realmente produzir um efeito no mundo sobrenatural é quando uma pessoa ora, mas não ora de qualquer jeito, ela ora
com uma visão muito clara e com objetivos bem definidos daquilo que ela está querendo através da sua oração. Parece que Deus, por mais que Deus seja onipotente, por mais que Deus seja onisciente, que Ele saiba tudo, e poderosíssimo para fazer aquilo que Ele quer, a gente percebe na Bíblia que a maioria das orações que foram feitas sem objetivos não foram respondidas. E parece que nos dias de hoje, as pessoas dá a impressão que as pessoas estão desanimadas na oração. Será que eu estou enganado? Parece que as pessoas têm orado por alguns anos e chegaram à conclusão que o efeito não foi dos melhores que ela esperava. E por essa razão, muita gente já não tem muita fé, não tem mais muita credibilidade, não tem muita coragem para permanecer na oração, porque elas já pediram tanta coisa e Deus não respondeu. Aí vem a pergunta: o que será que está acontecendo? A primeira coisa para que o milagre aconteça é que as nossas orações, elas precisam ter um motivo muito claro. É preciso ter uma visão bem limpa e bem clara, um objetivo bem claro daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pede, daquilo que a gente busca diante de Deus. Então, se eu peço a Deus uma coisa, mas eu não defino, eu não deixo claro para Deus o que eu estou querendo, porque o problema não é para Deus, o problema é para mim mesmo. Porque Deus não precisa de fé dele próprio para fazer o meu milagre, mas eu preciso de fé para que o meu milagre aconteça. Só que para eu ter fé, eu preciso de alguma coisa que crie essa fé, e só tem uma coisa que tem o poder de criar fé em nós, é uma visão. Quando você tem a visão é a mãe da sua fé. A visão, ela tem o poder de gerar dentro de você uma fé inabalável. É por isso que quando você ora, você não consegue permanecer muito tempo orando. Você ora 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois você já desanima. E nem isso, muitas vezes nós oramos 1 mês, 2 meses, oramos um pouco de tempo, depois deixa para lá. Deus não deu mesmo, vamos partir para outra, né? E chega na outra e não acontece de novo. Por quê? Porque sempre que nós vamos chegar diante de Deus, não temos uma visão clara daquilo que nós queremos. Então, a Bíblia, ela é muito forte nessa área, ela deixa muito clara que a visão é a mãe da fé. Se você está querendo ter fé, então você precisa ter uma visão na sua imaginação do que é que você quer realmente. Se você orar sem uma visão clara, vai ficar difícil você desenvolver fé. É impossível ter fé em algo que você não visualiza na sua mente de maneira clara. Por exemplo, a Ana orava dia e noite para receber um filho, sim ou não? Orava dia e noite para receber um filho. Mas dentro do coração de Ana, ela incubava na sua imaginação a visão daquele filho. Enquanto ela orava, a sua mente estava cheia daquela visão. Ela tinha uma clareza. Ela não pediu uma filha. Ela poderia pedir: Senhor, me dá uma criança. Criança não tem sexo, né? Pode ser ou filha ou filho, homem ou mulher. Mas ela não pediu uma criança, ela falou: eu quero um filho, eu quero um homem. Então aí já começa a clarear o que ela queria, já começa a deixar bem claro: eu não quero uma criança, eu quero um filho homem. Já ficou mais específico, orações mais específicas, né? Então eu quero um homem. E cada vez que ela incubava esse menino na sua imaginação, a fé da Ana aumentava mais e mais. E vai orando aí pelo microfone e pelo som, que Deus vai fazer um milagre nessa noite. Amém? Vai orando aí que esse microfone vai ficar uma bênção já já, hein? Aleluia. Então, meus amados, a Ana, ela incubava a visão desse filho na imaginação dela. O Elias, ele orava por chuva. E ele chama o Geazi, ou melhor, ele chama o moço dele, eu esqueci agora o nome do moço do Elias, e fala para ele: olha, eu vou estar aqui 7 vezes orando. Eu quero que você saia lá fora e vai checando o céu, vai olhando para o céu, para ver se está vindo chuva, para ver se está vindo nuvem, para ver se você vê alguma nuvem. Enquanto Elias orava, a imaginação de Elias estava criando a chuva.
Ele estava imaginando o céu ficando escuro. Ele ficava imaginando água caindo em torrencial, em grande quantidade. Porque ele incubava a visão da chuva enquanto ele orava. Por exemplo, Jacó, ele orava pelas riquezas da primogenitura. Ele queria ser abençoado financeiramente, materialmente. E ele não tinha uma clareza ainda realmente do quanto ele queria, o que é que ele queria. Mas quando ele chega na casa do sogro dele, lá o Jetro, Labão, acontece algo incrível. O que acontece? Ele fica 14 anos trabalhando para o sogro e o sogro mudando o salário dele de tempos em tempos, enganando ele. Aí um dia ele não aguentou mais, eu falei, não, eu quero ser abençoado também, eu vim para esse lugar, já estou 14 anos aqui, sofrendo junto com o meu sogro aqui, e ele não me valoriza, ele não, só me usa, e só quer tirar vantagem de mim, e eu não estou sendo abençoado, eu não aguento mais essa situação. Eu quero voltar para a casa do meu pai, mas eu não quero voltar como eu cheguei, só com a roupa do corpo. Eu quero voltar com gados, com ovelhas. Eu quero voltar com dinheiro para chegar lá, comprar terras. Eu quero ser abençoado. E foi por isso que eu estava brigando com meu irmão na barriga da minha mãe, puxando o pé dele, porque eu queria ser o primeiro. Eu queria o direito da primogenitura. E ele está ali naquela batalha. Então Deus ensinou para Jacó um tremendo princípio. O princípio da incubação da visão da fé. Deus chama Jacó e fala, Jacó, você quer realmente ficar rico? Você quer realmente ficar bem de vida? Então comece a sonhar, comece a ter uma visão clara realmente daquilo que você quer. E Deus falou, vai lá no meio do mato, pega umas varas e vai fazendo uma cerca, vai salpicando as varetas, os galhos das árvores, vai cortando assim salpicadamente e faça uma cerca. Na frente do lago, não, na frente do córrego, onde as ovelhas vão beber água. E você comece a olhar para aquela cerca. Isso não é feitiçaria, isso não é mágica, isso é um princípio de fé. Se chama incubação da visão, incubação da fé. E ele começa a olhar para aquela cerca manchada, aquela cerca cheia de manchas. Ele começa a olhar para aquilo. Ele se assenta ali durante o dia, enquanto ele está cuidando das ovelhas, ele está olhando para aquela cerca. Chega à noite, ele senta lá e fica sonhando, olhando para aquela cerca e introjetando aquelas manchas da cerca na sua cabeça, na sua imaginação, imaginando que aquilo seria um rebanho malhado de vacas e ovelhas. Ele vai fazendo uma transposição. Ele olha para uma coisa e aquilo serve o quê? De apoio para ele ter uma ideia do que ele queria. Enquanto ele começa a olhar aquilo, ele olha tanto para aquela cerca, que a mente dele fica cheia da ideia da fazenda que ele queria, do gado que ele queria. E ele orava e tinha visão. Ana orava e tinha visão do Samuel, uma visão clara e limpa. E a sua fé aumentava cada vez que ela tinha essa visão clara. Cada vez que você ora com uma visão clara e um objetivo claro, a sua fé se concentra mais. É muito mais fácil você ficar 20 anos orando por algo e não perder a vontade de orar e de permanecer e de perseverar com uma visão clara e um objetivo claro, do que você tentar ficar 3 anos orando, batendo aqui, batendo ali, pedindo uma coisa, pedindo outra, desiste disso, vai para aquilo, e de repente você não sabe nem o que você quer mais. Isso acontece muito comigo, com você, todos nós temos esse problema, porque nós oramos, jogamos orações para Deus e fazemos para Deus assim, Senhor, faz um milagre para mim hoje. Não é? Mas que milagre que você quer? E Deus fica perguntando, mas o que você realmente está querendo? O que é que realmente você está querendo? Nós não sabemos o que nós queremos. Esse que é o grande problema do empecilho da oração, do bloqueio do milagre, do bloqueio. O milagre não acontece por acaso, ele tem princípios, ele tem leis que regem o surgimento do milagre. Primeiro é orar de maneira clara e objetiva, muito clara e objetiva. Nós vemos o caso de Abraão, que é o maior exemplo de pessoa que tinha a visão clara. Por exemplo, um dia Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, eu vou dar para você um filho, e você vai ser pai de uma numerosa nação.
o que Abraão fez? Não conseguiu acreditar logo de primeira. É muito difícil acreditar logo de primeira, porque a fé, ela vai sendo construída à medida que a sua imaginação vai criando a visão na sua mente, daquilo que Deus prometeu que vai fazer. E Abraão, então, ele passa uma batalha muito grande, são 20 anos pensando naquele filho, sonhando. E Deus falou assim, vai naquele monte, olha toda a planície, aquela região toda, toda essa terra eu darei a você e a sua descendência. Você vai ser um homem poderoso, muito rico, poderoso, você vai ser pai de numerosas nações. E falou para Sara, do seu ventre nascerão reis, rainhas vão sair do seu ventre. E ela começa a dar gargalhadas à noite, falando, Deus está doido. Olha só, eu com uma velhona dessa de 80 anos de idade, toda enrugada, já não tenho mais força para nada, cheio de problemas de saúde. Deus fala que eu vou engravidar, é uma loucura. Mas é exatamente isso. Para você vencer os desafios, os confrontos, daquilo que é impossível, porque os obstáculos são imensos, para chegar no milagre, só tem um jeito, é conseguir visualizar. É conseguir ter uma visão clara do que vai acontecer, do que Deus prometeu que vai dar. É preciso tornar aquilo mais claro possível e continuar enchendo a nossa imaginação dessa clareza, disso que Deus falou que vai fazer. É maravilhoso. Então, a Bíblia fala no livro de Romanos que Abraão não duvidou, mas ele foi fortalecido na sua fé. Por que ele não duvidou? Ele não conseguiu duvidar totalmente, porque a fé dele estava sendo fortalecida por uma visão clara, por objetivos claros. Ele tinha na sua mente uma clareza do que Deus ia fazer. Mas quando ele queria bambear, quando ele queria assim ficar duvidoso, Deus falava, muito bem, eu vou arrumar um jeito de você não perder a sua fé nessa trajetória de 20 anos. Sabe o que Deus fez? Arrumou um esquema. Esquema de Deus, a Bíblia fala que Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Deus faz coisas que a gente acha que às vezes até é uma simpatia, uma mágica, mas não é, é o jeito de Deus trabalhar, é o princípio de Deus. E Deus falou, conta as estrelas do céu, ele começa a contar, e ele fala, não dá para contar. Conta os grãozinhos de areia da praia do mar, ele começa a contar. Assim como você não consegue contar os grãos de areia do mar, assim também será a sua descendência, será incontável os filhos que virão de você e da Sara. Então, as estrelas à noite e os grãos de areia durante o dia. Deus mandou contar. Quando Deus manda você fazer algo que parece doideira, parece loucura, você tem que acreditar que Deus sabe o que está fazendo. Porque Deus quer que você encha a sua imaginação daquilo que pode acontecer. E depois Deus muda o nome de Abraão. De Abrão, pai das alturas, passou a ser Abraão, pai de uma numerosa multidão. Deus mudou o nome dele. Então Deus usou 3 técnicas. A primeira, visualizar os seus filhos, visualizar a sua descendência através de grão de areia. Visualizar a sua descendência através da contagem das estrelas. E ter essa certeza que isso vai acontecer através da mudança de nome. E agora ele vai se chamar pai de uma grande multidão. Todo dia a Sara vinha e falava, pai das alturas, você vai tomar café? Você quer o que? Ovo frito com queijo? O que você quer? Uma panqueca? O que você quer tomar no café da manhã? Ó, pai das alturas. Né? Abraão, todo dia. Viveu com a Sara 50 anos, ela enchendo o subconsciente dele de pai das alturas, pai das alturas. Mas aí Deus fala, não, agora eu vou remodelar. Assim como você, por uma forma repetitiva, 50 anos ela te chamando de pai das alturas, agora nós vamos remodelar o seu subconsciente. Você não vai ser mais pai das alturas, você vai ser pai de uma grande multidão. Todo dia ela vai repetir isso na sua cabeça, porque a fé vem pela repetição, sabia? Quando você repete que você vai receber algo de Deus, e você tem uma visão clara, e você fala para você 50 vezes por dia o que Deus vai fazer, aquilo começa a entrar no seu subconsciente, como Deus fez com Abraão também.
E ele começa, então, a ser chamado de pai da grande multidão, todo dia, toda hora. E aquilo vai mudando a cabeça dele. Aquilo vai levando ele para um novo nível de fé. Porque a sua imaginação, ela tem o poder de ajudar a sua fé. Mas depende do que você põe na sua imaginação. Depende daquilo que você acredita, daquilo que você colocou dentro da sua cabeça. Você fala para Deus, eu queria tanto que Deus me desse uma casa. E faz 20 anos que você está falando isso. Se Deus me desse uma casa, né? Se eu pudesse comprar uma casa. Aí Deus fala assim, você crê que eu posso te dar uma casa? Você fala, creio. Passa 5 anos, você crê, mas não crê. Passa 10 anos, você crê, mas não crê. Passa 20, 30 anos, você fica velho, morre e não teve a casa que você queria. Por quê? Porque você não tinha uma visão clara do que você queria. Mas imagine que um dia Deus chega e fala assim, você crê que eu posso te dar uma casa? Você fala, creio. Aí Deus fala, então chama um projetista aí e desenha a casa que você gostaria de ter. Aí você paga aí uma certa quantidade, o projetista vem, desenha a sua casa, faz o projeto, você só tem a promessa de Deus. E agora você tem uma folha grande que o projetista fez, o arquiteto fez para você da sua casa, com todos os quartos, com as dependências, com a laude, ou se é terra, ou se é com andar superior, tudo que você queria, com jardinagem, com piscina no fundo, do jeito que você pediu para o arquiteto, ele fez. Uma coisa é você orar sem visualizar nada. Ficar muito tempo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ajuda. Deus, eu acredito que o Senhor vai fazer um milagre. Deus, eu acredito que essa casa vai chegar, mas você não faz nem ideia que casa que você quer. Outra coisa é você colocar aquele projeto na parede, olhar todas aquelas repartições da sua casa, você pede para ele fazer uma maquete para você, um mini, como é que fala o nome certo da arquitetura? É quando você faz um projeto pequenininho para você visualizar. É isso mesmo? Aí, acertei de primeira, né? Aí você olha a maquete ali, você fica olhando, você já começa a imaginar você andando dentro da sua casa. Você começa a imaginar você resolvendo coisas, tendo o seu escritório, ali você vai para lá, aí você chama a sua esposa e vai lá pro basement e faz uma festa, sua cabeça já começa a criar, porque a imaginação tem o poder de criar coisas. É por isso que Deus nos deu a imaginação. Mas não é só para fazer avião, navios, para fazer carros, para criar coisas, fazer prédio. Deus deu a imaginação para a gente, para poder colocar ela a serviço da nossa fé. E quando nós colocamos a nossa imaginação para sonhar a serviço da nossa fé, coisas tremendas começam a acontecer dentro de nós. Porque o problema não é com Deus, o problema é conosco. É o tipo de coisa que nós sonhamos, imaginamos e vemos é que vai nos conectar com a quarta dimensão de Deus. Louvado seja Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Aleluia. Então a oração com uma visão clara, ela gera essa fé. Só uma visão clara com oração é que pode gerar uma fé poderosa para você se manter firme. A segunda coisa é que a oração com uma visão clara, ela vai gerar em você um desejo muito forte. Porque Deus, ele é especialista em pessoas que têm um desejo ardente. Sabia que uma pessoa com desejo ardente, uma visão clara, Deus é atraído por essas pessoas que têm isso? Quando a pessoa não tem uma visão clara, a pessoa não tem um desejo forte, Deus olha assim, não vai dar nada, não vai acontecer nada. É um desejo morno, é um desejo frio, é uma vontade de ter alguma coisa, mas uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Será que eu quero mesmo? Nem sei se eu quero. Quer dizer, eu quero, mas não quero. Então, como é que faz? Como é que eu vou orar para uma coisa que eu quero, mas não quero? Como é que eu vou orar intensamente? Vou gastar horas, vou ler a Bíblia, vou jejuar, vou investir meu tempo devocional, lendo a palavra, confessando, numa coisa que eu não tenho certeza se é aquilo mesmo que eu quero. Esse é o grande problema. Aí Deus fica olhando, ele quer tanta coisa, mas ele nem sabe o que ele quer. Ele queria, mas agora ele já não quer mais. Ele mudou de ideia sobre o que ele estava pensando e agora ele nem sabe pelo qual coisa ele está orando agora. Então esse é um grande problema que a gente enfrenta na operação do milagre, porque milagre não acontece de forma aleatória, ele tem um processo, tem leis muito claras para o milagre acontecer. Aleluia! Então nós temos aqui que a visão clara na oração, ela fortalece o seu desejo.
Um desejo ardente, ele afeta profundamente a nossa maneira de orar. Você sabe quando uma pessoa está orando com muita fé e a outra que não está orando com fé. Como é que você sabe? Porque dentro dessa pessoa tem uma coisa que está fortalecendo a fé dela. Uma está orando sem a visão clara e a outra está orando com uma visão clara. A pessoa que tem uma visão clara, objetivos claros, ela ora com uma fé assim tremenda, porque ela sabe aonde ela quer chegar. Ela sabe o que ela coloca diante do altar. Ela sabe o que ela coloca diante de Deus para receber o que ela está buscando. É diferente. É muito diferente. Então nós temos aqui uma situação maravilhosa, porque ela vai gerar a fé. Deus é fortemente atraído e Deus não atende a oração de pessoas com desejo morno, um desejo que está na dúvida, que está na incerteza. Não é? Agora, se você olhar, por exemplo, o Salmo 37, versículo 4, o que diz lá? Deleita-te no Senhor, e Ele concederá, ele atenderá, ele responderá aos desejos do seu coração. E se eu não tiver desejo, Deus não tem onde apoiar a liberação das suas bênçãos. As janelas do céu estão abertas, milhões de bênçãos para o seu povo, mas o povo de Deus não tem uma visão clara e não tem um desejo ardente. Então as portas estão abertas, as janelas estão abertas, as coisas vão acontecer, mas o povo não quer receber. E não quer receber porque não tem um desejo ardente. Não tendo um desejo ardente, também não tem uma visão clara. Não tendo uma visão clara, não vai orar. Ou se orar, não vai perseverar. E se continuar, vai desistir, porque não tem a fé suficiente para continuar orando. Esse é um dos grandes problemas que a gente observa. Agora, João 15:7 diz assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo. Fala comigo, tudo. Tudo o que vocês quiserem. Tudo o que vocês quiserem, e o desejo de vocês será cumprido, será respondido. Jesus está falando tudo. Então ele mentiu? Será que Jesus mentiu? Será que Jesus estava viajando na maionese? Por que ele fala tudo? Se algumas coisas já é difícil receber, imagine tudo então. Mas ele está dizendo, se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem em mim, vocês poderão pedir qualquer coisa que o desejo vai ser cumprido. Ele está falando que o seu desejo ardente, a sua visão clara, aquilo que você pede de maneira clara, Deus vai responder. Maravilha. Agora, Salmo 145 diz, ele cumpre o desejo daqueles que o temem. Vamos falar juntos? Ele cumpre o desejo daqueles que o temem. Está falando desejo. Desejo. O que é desejo? É uma vontade muito forte. Eu estou pedindo uma casa, mas eu tenho uma vontade muito forte, ou eu só de vez em quando penso nessa casa? O desejo que você tem é forte, ou você apenas tem uma vaga ideia sobre essa casa que você está buscando e está pedindo para Deus? Essa é uma coisa muito séria. Agora nós vamos ver o terceiro ponto, é que a oração, com uma visão clara, faz você se comportar como se você já fosse dono daquilo que você está orando e buscando. Vou falar de novo. Quando você ora com uma visão clara, ela ajuda você a se comportar como se já fosse dono. Aonde que está escrito isso? Está escrito ali no versículo que nós acabamos de ler. O Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Você já parou para pensar que Deus nos deu essa capacidade, esse poder, de juntamente com Ele, com o Espírito Santo, eu, você, quando estamos pedindo algo para Deus, chamar à existência algo que não existe, como se já existisse. Porque é assim que Deus funciona, é assim que Deus trabalha. E quando a gente está falando, eu quero receber um milagre, você está buscando algo, mas você tem que se comportar como se você já tivesse recebido. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho impressionante. Jesus falou assim, se você realmente acredita que você já recebeu, aquilo que você acredita que já recebeu, já é seu. Eu estou traduzindo para a linguagem de hoje. Jesus disse bem desse jeito, olha, se você está orando por algo,
que você acredita que você já recebeu, já é seu. Aleluia. Se você acredita em algo que você já recebeu, você já é dono daquilo. Então, como é que eu posso chamar a existência aquilo que não existe como se já fosse? Eu tenho que me comportar como se já fosse dono. Então, vamos voltar à história da casa de novo. Estou orando por uma casa, eu já tenho uma visão clara. Eu já tenho já a figura daquela casa lá na parede da minha casa. Ou do lado do espelho lá no banheiro. Toda vez que eu vou escovar o dente, lá está lá a foto da casa que eu estou querendo. Aleluia. Quantos podem ser amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. E quando você está ali olhando, o Espírito Santo está trabalhando. Vai olhando, porque já é sua. Vai olhando, porque é essa casa que você está vendo aí desenhada, que você está aí nas paredes do seu quarto, está aí na sua frente, dos seus olhos, já é sua. É essa que você pediu, não é? Então já é sua. À medida que você olha para aquilo e visualiza e ora e jejua sobre aquilo, aí você já tem que sair daquele passo de buscar para receber e tomar posse pela fé. Porque é assim que acontece. A fé é o quê? É a certeza, fala comigo, certeza. Certeza das coisas que a gente está buscando. É a prova daquilo que a gente não vê, mas é uma certeza. A palavra certeza no hebraico quer dizer título legal. Quando você compra uma coisa, um carro, uma casa e tem o título, tem o documento, aquilo já é seu. Quando você ora a Deus sobre uma situação e você tem uma visão clara do que você está pedindo, o Espírito Santo, num dado momento, ele vai te dar o título legal daquilo. Como é que é isso? O Espírito Santo vai usar uma passagem bíblica e vai implantar dentro de você uma palavra chamada palavra rema. Você vai receber uma certeza que agora não tem mais dúvida, que agora realmente vai acontecer. Agora não tem mais dúvida. A partir do momento que você recebe essa palavra rema, você não precisa mais continuar orando. Agora você só vai ter que dar graças a Deus. Você tem que chegar diante de Deus agora e dizer: Senhor, obrigado por essa casa. Obrigado porque eu já posso andar dentro da minha casa. Obrigado, Senhor, porque eu já posso colocar meu carro no driveway. Obrigado porque agora todo dia eu tenho um lugar que é meu, maravilhoso. Agora eu vou só escolher as cores que eu vou pintar essa casa. Posso fazer umas mudanças na jardinagem também. Obrigado, Senhor, porque cada vez que eu olho para essa casa, eu sei que eu já sou dono dela. E obrigado por esta casa que eu já ganhei, que eu já recebi. Você não coloca a casa no futuro, você coloca a casa no presente e no passado. Eu já recebi, não é uma coisa que você vai receber. Por que muita gente que está doente não é curado? Ou recebe a cura fica ali por um tempo, de repente a doença volta de novo. Jesus falou para aquele homem: não peque, porque se você pecar, a doença vai voltar. Jesus falou para ele. Muitas pessoas recebem a cura momentaneamente, depois voltam a ficar doentes de novo. Ou muitas pessoas nunca recebem a cura, pensam que estão curadas, agora eu estou bem. Aí um dia ela fala: ó, pastor, continue orando por mim, eu pensei que eu estava bem, eu pensei que eu estava curada, mas fui curada nada, os problemas voltaram, as dores estão aí, fui fazer de novo o exame, voltou tudo de novo, minha doença existe, está aqui. Por que será que acontece isso? Porque as pessoas não aprenderam a se comportar como se já fosse dono. As pessoas não aprenderam a chamar à existência as coisas que não existem como se já existisse. E quando você não tem essa visão clara, você não tem coragem de falar: eu não aceito que eu estou doente. Eu tenho certeza que eu estou curado. E quando você fala isso para você mesmo, não é para Deus, é para você mesmo. A sua fé só vai aumentando. E a certeza vai ficando cada vez mais clara dentro do seu coração. E quando Deus sabe que você atingiu esse nível de fé, que não duvida mais, não tem como Deus negar para você. Não tem como Deus recuar. Como diz a Bíblia, Sônia, ela diz assim: olha, agora não tem como mais cancelar. Já foi decretado, já foi feito.
já foi terminado, não tem como voltar mais atrás. Sabe quando Deus faz algo para você que agora não tem como voltar atrás mais? O que é seu mesmo e vai ser seu. Já é e você vai receber para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia. E eu quero terminar então para a gente orar com um exemplo claro aqui. A oração, ela faz com que você se comporte dessa forma e aquilo que você realmente se comporta é o que já está no mundo espiritual sendo gerado para vir à existência na sua vida. E o pastor que ensina isso, ele conta a história, eu termino aqui com essa ilustração que ele conta no livro dele, a quarta dimensão. Ele fala que ele morava no chão, ele morava num barraco, dormia no chão, e ele não tinha uma cadeira, uma escrivaninha, uma bicicleta. E um dia ele começa a orar, Senhor, me dá uma cadeira, uma escrivaninha, uma bicicleta. E ele diz, eu orei por 6 meses, e um dia estava chovendo, eu fiquei meio deprimido, meio chateado, sentado lá no chão, colocava minha colchonete no chão e dormia lá. Falava, Senhor, eu sou um pastor dormia no chão, não tem uma escrivaninha para fazer seus sermões, não tem uma cadeira para sentar, que coisa mais feia. E até hoje eu orei e o Senhor não me deu nada disso. E agora, como é que nós vamos fazer? E Deus falou para ele, meu filho, sabe por quê? Porque quando você pede essas coisas, você não explica que tipo de cadeira, escrivaninha ou bicicleta que você quer. Ele falou, então é moleza, é fácil. Pegou uma folha de papel e escreveu, eu quero uma cadeira de rodinhas giratórias. Eu quero uma escrivaninha de madeira de mogno das Filipinas. Eu quero uma bicicleta Mitsubishi japonesa de marcha. É isso que eu quero. Escreve aí no papel. Diga para a pessoa que está ao seu lado, escreve aí no papel. Pergunta para a pessoa, você já escreveu para Deus aquilo que você quer? Porque Deus não precisa disso, é você que precisa, mas isso ajuda Deus te dar a resposta que você está querendo. Aí ele conta que pediu. Aí depois que ele pediu, ele falou assim, tinha uma paz muito grande e fui dormir. Quando eu levantei no outro dia, toda aquela fé que eu tinha recebido bateu asas e voou. Eu falei, cadê a bicicleta, cadê a escrivaninha e a cadeira, que eu tinha certeza que eu ia receber, sumiu, não vejo mais, não consigo acreditar, eu não acredito que eu vou receber. Deus falou, vai para Romanos, vai lá, leia lá, o Deus que chama a existência, você tem que chamar a existência. Como? Se comporte como você já estivesse andando na bicicleta, sentando na sua cadeira, escrevendo seu sermão na escrivaninha. E chega lá na sua igreja e fala, eu já ganhei uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E ele chega lá na igreja, ia lá de 20 membros e fala, irmãos, pela bênção de Deus eu tenho uma bicicleta que Deus me deu, é marca japonesa, Mitsubishi, tenho agora uma escrivaninha de mogno das Filipinas e tenho também uma cadeira giratória linda, maravilhosa. Os irmãos, glória a Deus, e todo mundo bateu palma, ficaram felizes, terminou o culto, o pessoal, vamos lá para conhecer. E 3 irmãos foram lá, 3 jovens foram lá na casa dele, chegaram lá, e ele foi no caminho, Senhor, e agora o que eu falo para eles? Foi ideia sua, hein? Aí Deus falou, não se preocupa não, vai dar tudo certo. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Chegou lá e o pessoal, cadê a cadeira? Cadê a cadeira? Cadê a bicicleta? Queremos ver. Ele falou, calma, não procure essas coisas, não procure, calma aí. Ah, mas você mentiu pra gente, não tem nada aqui. Ele falou, calma, deixa eu fazer uma pergunta para você, calma aí, fica nervoso não. Aonde é que você estava quando a sua mãe estava grávida de você? Você já era gente? Ele falou, já, mas aonde que você estava? Estava na barriga da minha mãe. Mas então você não era gente, então você não existia, você não tinha registro, não tinha nome, não tinha nada. Ele falou, mas eu era alguém já, mas só que eu estava na barriga da minha mãe. Ele falou, deixa eu falar para você, a bicicleta, a cadeira, a escrivaninha já existe, mas está na minha barriga, espiritual. Eu estou grávida de uma cadeira. Espiritualmente eu estou gerando, espiritualmente eu estou trazendo a existência no meu espírito uma cadeira, uma bicicleta. Não quer dizer que ela não existe, ela existe, mas ela está no processo dentro do meu espírito, está gerada no meu espírito. Aí eles falaram, a primeira vez que a gente vê um pastor grávido de uma bicicleta. É a primeira vez que a gente vê um pastor grávido de uma escrivaninha de uma cadeira. Espalharam aquilo na vizinhança, todo mundo põe a mão na barriga e falaram, olha o pastor que está grávido da bicicleta, olha lá.
Resultado, passaram 3 meses. Um americano que estava lá na Coreia e já estava mudando e vindo embora para os Estados Unidos, chamou a esposa dele e falou assim, olha, o meu bem, nós precisamos fazer a mudança, e o que a gente vai fazer com essa escrivaninha aí, com essa cadeira? Vamos dar para aquele rapaz que recém-formado no seminário, que abriu uma igrejinha, vamos dar para ele, né? Perguntar se ele quer, aí chamaram ele lá, olha, você não gostaria de ganhar uma escrivaninha e uma cadeira? Ele falou assim, essa escrivaninha é feita de mogno das Filipinas? É. E a cadeira ela é giratória, cromada, de couro preto? É. Eu quero sim. Ok, você pode vir um dia aqui pegar suas coisas e aproveita, dá uma mãozinha para nós, aqui nós estamos organizando a mudança, nós estamos indo embora para os Estados Unidos. Ok, eu venho. E voltou. Quando chegou no dia que ele estava ali fazendo a limpeza, entrou lá no basement e quando ele está correndo para lá e para cá, ele viu uma bicicleta. Quando ele olha aquela bicicleta, ele fala, é marca Mitsubishi, é japonesa e tem marcha, 10 marchas do jeito que eu pedi. Correu lá, abraçou a bicicleta, começou a beijar. Você é minha. Tomo posse, já tomei há muito tempo. E quando terminou a mudança, o casal chama ele e falou assim, olha, tem o nosso filho que tem uma bicicleta, ele queria levar para a América de volta, mas não vai dar. Você quer também ficar com a bicicleta? É marca Mitsubishi, japonesa? É. Eu quero sim, e tal. Depois chama os irmãos na casa dele e fala, você lembra que eu falei que eu estava grávida? Uma bicicleta, uma escrivaninha, uma cadeira, você se lembra? Lembro. Então, já nasceu. É isso que a fé faz, chamar à existência as coisas que não existem. Não espera acontecer para você tomar posse, não espera acontecer para você orar. Você precisa aprender a ter uma visão clara daquilo que você quer diante de Deus. Não desconfie de Deus, não duvide de Deus. Ponha no seu coração algo, porque a vida é curta e você não pode ficar assim, vacilando de um lado para o outro. Você tem que aproveitar esse tempo maravilhoso que Deus quer fazer milagre na sua vida. Vamos ficar em pé e vamos orar juntos nessa noite.